Olá pessoal do YouTube, hoje trago aqui ao canal um capacete da marca Casco, modelo Viper MX. Dentro da caixa vinha o capacete e vinha alguns panfletos, neste caso as instruções do capacete. Isto basicamente não interessa para nada. Aqui temos a caixa original, neste caso estamos a falar do modelo Viper MX, em tamanho L, que vai de 58 a 62 cm. Vamos passar aqui a caixa para o lado, isto não é necessário. Vamos guardar e vamos ver então o capacete, que é composto por duas peças. De momento esta parte vai ficar aqui arrumada e vamos ver o capacete, a ver que tal é. Este é um capacete que tem bastantes entradas de ar, como se pode ver aqui, não sei o número, mas isso provavelmente basta buscar um bocadinho na internet para ver as especificações do capacete, tanto é a nível de peso concreto, como a nível de ventilação de buracos. Eu vou falar um bocadinho da sua estética e da experiência que eu tive com ele durante este tempo. Ora bem, é um capacete, assim à primeira vista, normal, não é? Um capacete convencional. Pode-se ver que é um capacete completamente normal, como os outros capacetes. Tem aqui uma rede que normalmente os capacetes, pelo menos os capacetes anteriores que eu tinha, não tinham esta rede. Aqui na parte traseira temos aqui o ajuste. Também não é costume ser como o fio de pesca, não é? Sediela, que é ajustável. Isto, neste caso, se a pessoa tiver o diâmetro de cabeça maior ou mais pequeno, isto é ajustável para mais ou menos. Depois tem aqui as fitas convencionais, normais, com um fecho também normal. Nunca tive problemas durante este período de tempo. Também é verdade que nunca tive assim uma queda por aí além. Tanto é que o capacete ainda está em um excelente estado. Uma das curiosidades que tem este capacete é esta parte em alumínio. Pelo que eu tive a ler, é uma estrutura, digamos que é para reforçar a estrutura do capacete, que provavelmente dará um bocadinho mais de resistência no caso de queda. A pala, vê-se que é uma pala um bocadinho mais sobrelevada e no início, quando o usei, as primeiras vezes, achava um bocado estranho, porque normalmente as palas costumam vir na parte inferior e não tão altas. Neste caso, vê-se que tem aqui um espaço, não é? Tem aqui uma entrada de ar e a pala está por cima da entrada de ar. Que vantagem é que tem isto? A vantagem da pala estar um bocadinho sobrelevada e não ser amovível, ou seja, não se pode nem subir nem baixar, é que se pode meter aqui a câmara de gravação. Estão a ver aqui, por exemplo, neste caso eu tenho aqui a câmara com o suporte. Isto é uma pala de outro capacete, mas a câmara sem a caixa de água encaixa aqui na perfeição. Neste caso é uma câmara tipo uma GoPro, é uma GetUp 2, que tem exatamente as dimensões da GoPro. Mais coisas que se pode falar deste capacete. É um capacete que acho que não chega às 500 gramas, está um bocadinho por baixo das 500 gramas, assim o capacete sem a parte da proteção do queixo. A nível estético, um dos problemas também iniciais quando comecei a usar este capacete é que eu achava sempre muito grande, principalmente em comparação ao capacete que eu tinha anteriormente. É um capacete que tem muito volume, dá muito volume à cabeça e esteticamente não é que fique propriamente muito bem. Inicialmente eu comprei este capacete porque preço-qualidade era o melhor que estava no mercado. Se não estou em erro, andou na casa dos 100 euros, quando a maioria dos capacetes do género ou não existia com esta parte inferior que se podia tirar, ou por simplesmente aqueles que existiam eram demasiado caros. Então optei por este capacete. Aqui a parte de trás também é bastante ventilado, tem muitos buracos. A nível de ventilação nunca tive qualquer tipo de problema. Tanto no verão como no inverno é um capacete relativamente cómodo. Eu não digo que seja totalmente cómodo porque tem um grande problema este capacete. Pelo menos comigo foi como aconteceu. Aqui nesta parte frontal, interior frontal,
esta parte aqui, não sei porquê, pressionava-me sempre mais do que deveria. Eu já tive alguns capacetes e nunca tive esse problema. Tanto é, agora já não tenho, eu tinha aqui um tipo de um tecido adaptado, mas como este capacete em princípio vai ser para vender, eu tinha um tecido aqui adaptado exatamente para proteger um bocadinho a cabeça e para não fazer aquela pressão e roçava. Não quer dizer que o tecido não seja suave, que até passando aqui o dedo até parece ser bastante suave, mas não sei, com o capacete colocado na cabeça, como que me roçava na parte da testa e ficava sempre uma marca. A parte mais interessante deste capacete é esta opção. Temos aqui uma opção que podemos pôr a proteção do queixo, a proteção da cara, que transformamos um capacete convencional, que tínhamos visto até agora, num capacete tipo downhill, enduro downhill. Apesar disto não ser propriamente para downhill, porque não tem o certificado MIPS, que neste caso seria um certificado que lhe dá mais resistência ao capacete. Neste caso é um capacete com uma resistência mediana, provavelmente não será propriamente o melhor capacete para fazer a prática de downhill. Mas no caso do enduro, há muita gente a utilizar este capacete, principalmente pelo preço e pelo seu peso do conjunto. Com esta estrutura, vê-se que o capacete fica com um look mais racing, mais de enduro. Esta parte de baixo é bastante fácil tanto de tirar como de pôr. Neste caso tem aqui dois botões, umas patilhas de cada lado, são uma espécie de botões. Carregando os dois em simultâneo, bastaria puxar e supostamente saía com alguma facilidade. Neste caso não sai com tanta facilidade porque o capacete não está apoiado e é sempre mais difícil fazer esta operação, que requer alguma força. Se o pusesse na cabeça seria bastante mais fácil. Aqui estou eu com ele na cabeça. Pode-se ver que é um capacete com um volume bastante considerável, bastante grande. Parece um cogumelo. Foi a primeira coisa que, quando olhei para o espelho, notei, não é? Neste caso parecia um capacete demasiado, parecia a parte de cima de um cogumelo. Vamos fazer aqui um 360, mais ou menos, ou um 180 neste caso, para verem como é que fica, não é? Como eu fiz noutros vídeos há algum tempo. E posto, realmente é um capacete ligeiro, capacete que dá bastante volume, mas é um capacete ligeiro. A experiência que eu tive com ele foi que, na primeira impressão que eu tenho, quando eu o ponho, é de conforto. É um capacete bastante confortável neste preciso momento. Mas é verdade que quando já uma pessoa leva 2 horas e meia, 3 horinhas em cima da bicicleta, começa-se a notar um bocadinho, principalmente esta zona da frente, que era aquilo que antes eu tinha dito, que pressiona a parte da testa e até deixa uma marca, que, claro que depois com o tempo logicamente que sai, mas é um bocado incómodo. Agora vamos meter a parte da estrutura para lhe dar um look um bocado mais racing ao capacete. E seria simplesmente tentar encaixar aqui nestes buracos, tanto de um lado como do outro. Custa um bocadinho assim à primeira, mas depois pressiona-se. Estou a metê-lo mal. Até que faça este plim. E pronto. Aqui está encaixado o capacete. Está posto. Parece realmente um capacete completamente diferente quando ponho esta estrutura, né? Dá-lhe assim um look muito mais agressivo. E agora falo um bocadinho desta estrutura. Tem pelo menos 2 problemas esta estrutura. Um deles é a proximidade do meu queixo em relação à estrutura. Eu não sei se é a minha cabeça que é grande ou se o meu queixo é comprido. Eu acho que é um queixo de dimensões normais, mas realmente nem cabe aqui um dedo entre a parte da estrutura e o meu queixo, ou seja, muito próximo. O segundo problema com esta proximidade toda em relação ao capacete, para respirar sinto-me demasiado fechado.
Sei que estes capacetes é para estarem fechados e para estarem a proteger, mas existem capacetes, ou a maioria dos capacetes, esta estrutura, ao ser um bocadinho mais longe, até agora custa-me a falar, porque isto está tão próximo, e falar e com isto tão próximo parece que fico sem oxigênio. O problema é que se uma pessoa começa a subir e eu quero utilizar o capacete em modo integral, uma pessoa não tem muito espaço para respirar. Apesar do nariz estar aqui, mas a respiração vai toda aqui para o interior, e é verdade que tem aqui um orifício e aqui outros dois, mas não são suficientes para uma pessoa poder respirar em condições. Por isso, o melhor é... Queremos subir? Queremos subir... Ai, que alívio! Queremos subir, o melhor é pegar nisto e meter na mochila. Queremos descer, pomos isto e toca a descer. Outro inconveniente. Ao estar isto tão próximo da cara, ao utilizarmos óculos, seja o tipo de óculos que for, a condensação do ar é muito maior e os óculos ficam embaciados com muita mais facilidade. Por dentro, pode-se ver que é uma estrutura um bocado mole, mas toda a estrutura é plástico, ou seja, não dá a sensação de robustez. Eu tenho a certeza que se caísse com isto, esta estrutura lateral provavelmente partiria-se. Mas como nunca tive essa infelicidade, por isso em princípio não sei o resultado, se realmente é eficiente ou não. Para tirar, tão simples quanto isso, um capacete convencional, normal. Resumindo, pontos positivos. Sem dúvida nenhuma que o ponto positivo do capacete é a sua funcionalidade dupla. Tanto pode ser um capacete normal e podemos não utilizar a parte da proteção do queixo, podemos utilizá-lo como um capacete normal, diariamente, que era na maioria das vezes o que eu utilizava, utilizava só o capacete e não utilizava esta parte. Outro ponto positivo, a sua refrigeração, neste caso as entradas de ar, dão-lhe um ponto muito positivo comparativamente principalmente aos capacetes mais fechados, aos capacetes integrais. Normalmente, se repararem, a maioria dos capacetes integrais não tem estas entradas todas, tem algumas, mas não tem tantas. Outro ponto positivo, excelente, é o peso. Neste caso é um peso pluma. O peso pluma do conjunto deve andar mais ou menos na casa dos pouco mais das 600 gramas. Esta estrutura é muito levezinha, pode-se comprovar com o dedo. Isto é muito... Ao ser leve também pode ser que seja frágil, não é? Isto seriam os pontos positivos. Os pontos negativos. Volume do capacete. É um capacete que dá muito volume, é muito grande, é um capacete demasiadamente grande. Outro ponto negativo, o conforto depois de umas 3 horas, pelo menos para mim, a minha experiência não foi propriamente a melhor, porque esta parte roçava-me a testa e comprimia-me um bocadinho a parte da testa, ainda que seja regulável, ainda que eu pusesse isto no mínimo. Outro inconveniente, quando se monta a estrutura, quando se monta, neste caso, o capacete e põe-se em modo integral, a parte da proteção da frente fica demasiado próxima da boca, e eu creio que não é um defeito meu, é um defeito do capacete, porque já experimentei outro capacete de outra marca e realmente não me acontece isso. Fico com a parte da proteção a uma distância razoável e não tem qualquer tipo de problema. A fragilidade desta estrutura, principalmente aqui na zona dos encaixes. Eu acho que isto, com uma queda mais ou menos, provavelmente isto parte-se com relativa facilidade. É um capacete que foi usado durante aproximadamente 2 anos, talvez um bocadinho mais, e pode-se ver que, ainda que tenha um uso não muito intenso, de mais ou menos 1 a 2 vezes à semana, é um capacete que tem aguentado bastante bem as intempéries. É o que eu digo, nunca tive que
usá-lo era mais quando os ramos passavam por cima do capacete, os arbustos, ou sei lá, algumas coisas que passavam, raspavam, mas realmente não deixaram grandes vestígios, grandes marcas de desgaste. Por isso, a nível de resistência, em relação ao tempo, é um capacete que até durou bastante tempo. Espero bem que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. Tchau!